Olá pessoal, aqui é o Aguinaldo. Trago aqui nesse vídeo mais uma dica, né? Assim como várias outras que temos no canal. Peço também para que você se inscreva, se você ainda não for inscrito. Compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, os seus comentários, para que possamos, com o passar do tempo, melhorarmos tanto a qualidade como os nossos vídeos. Então eu trago aqui sobre, esse aqui é um Xiaomi Redmi Note 7, Xiaomi Redmi Note 7. Esse aparelho chegou em minha bancada com o seguinte problema: ele ligava e aí passava um tempo ele desligava. E aí você poderia colocar para carregar, ele não apresentava no USB Detector, não apresentava consumos, né? E também não ligava. Então você deixava ele parado um tempo, ele ligava. Mas isso eu falo, esse tempo que ele ficava parado, ele ficava em torno de 6 horas, 8 horas, até 12 horas para poder startar novamente. E aí sim ele apresentava o consumo no USB Detector quando colocava para carregar e tal, mas do nada ele desligava, né? E inclusive em um fórum que eu participo, foi mencionado, né, que é um costume, está sendo um costume, tem uma incidência muito alta de aparelhos o Note 7 que estão voltando para as assistências com esse problema, inclusive para as autorizadas e para as garantias, né? Então esse aparelho veio para minha bancada e eu fiquei, quando eu pensava em trabalhar algum artifício nele, alguma situação, ele desligava e aí não apresentava nada. Na fonte, ele não starta na fonte como os demais aparelhos da Samsung, né? Ele provavelmente deve ter um artifício de você ligá-lo na fonte, como os LGs. Essa possibilidade eu não cheguei a testar, mas ele não starta na fonte. Você ligando apenas o positivo e o negativo, ele não dá o start. E aí eu comecei, a primeira análise que eu pude fazer foi bateria, todas as características de bateria. Então eu comprei outra bateria, coloquei, ele funcionou e aí logo desligou. Fui atrás do esquema elétrico, não consegui, porque o esquema elétrico desse aparelho, ele faz o seguinte: ele mostra a placa perfeito e tal. Só que o componente, qualquer um dos componentes, ou seja, CI, alguma coisa aqui, ele mostra no layout da placa, lá no esquema elétrico, com uma numeração. Quando você vai para o esquema elétrico, tem outra numeração completamente diferente. Então fica muito difícil de fazer qualquer análise nesse aparelho utilizando o esquema elétrico por conta dessa deficiência nele. Então, quer dizer, aqui quando está no layout da placa, ele apresenta, se não me falha a memória, são 3 números. Quando você vai para o esquema elétrico, lá tem 4 números. Então não bate, sabe? Fica muito complicado. E mesmo que a gente quisesse falar, porque então está suprimido o último número, mesmo assim ainda não bate os 3 primeiros números com os 3 números que estão no layout. Então, aí eu abri o aparelho e assim vou passar uma breve dica também sobre a abertura desse aparelho. Ele é essa traseira de vidro, né? Então ele tem a cola basicamente nessa parte lateral. Muito cuidado com o flex vai ficar do lado oposto às teclas de volume mais e volume menos e power. Então o flex da biometria, ele sai daqui e vem para cá. Então o cuidado aqui em cima não tem necessidade de nenhum cuidado, nem tampouco nessa parte de baixo. Muito fácil de abrir, né? Muito fácil de retirar para quem tem os equipamentos necessários. Então eu fiz a abertura desse aparelho e fui para análises.
toda vez que eu startava, que eu verificava que ele ligava, ele apresentava um consumo, um aquecimento muito grande, muito alto no processador, na memória e no PMIC. Então esses três componentes fritavam. E aí logo ele desligava. E eu tentei tirar, eu pensei em tirar essa blindagem aqui, que ela é uma blindagem soldada, e o PMIC está aqui por baixo. PMIC e uma parte e o processador. Está no lado B dessa placa. E aí eu falei, não, vou aguardar esse aparelho ligar novamente para fazer uma análise. Quando ele ligou, eu pude perceber, tateando os aquecimentos, né? Eu levantei a placa aqui e fui vendo os aquecimentos. E ao tocar nessa região, eu senti um calor. Também aquecia nesses capacitores aqui, nessa região. Aí eu retirei a placa e fui para o microscópio. Havia nessa região aqui, especificamente nesses dois capacitores aqui, uma oxidação. Deixa eu verificar mesmo se é um capacitor para eu não passar. Sim, são capacitores. Esses dois capacitores aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar mais próximo. Nesses dois capacitores havia uma oxidação entre eles, pegando uma partezinha aqui na frente. Fiz a desoxidação e o aparelho voltou à vida normal. Podem perceber, está funcionando normal, sem aquecimento, nada mais aquece, ok? E aí, eu fiquei pensando, falei, poxa, por que aconteceu essa oxidação apenas nesse local? Porque em mais nenhum outro local dessa placa existe oxidação. Analisei no microscópio trinocular, fui detidamente, não há oxidação em mais nenhuma parte. Aí as duas análises que eu fiz. A primeira análise, esse aparelho, o cliente, ele tem por hábito de às vezes ir ao banheiro, tomar o seu banho e com o vapor, né, ligado, aquela coisa toda. E o que acontece? Olha, se a gente for verificar, vou passar para vocês aqui, ó. Essa parte do flex, esse flex da biometria, ele é bem, ele é só colado aqui, bem de leve. Então o vapor pode ter entrado aqui e ao sair por aqui, ó, olha só onde ele bate. Não sei se vai dar para vocês acompanharem, mas ó, ao descer aqui, ele vai bater em cima desse capacitor. Então existe a grande possibilidade de ter sido, ou até mesmo ter molhado, né? E ao molhar essa parte da biometria aqui, suor ou alguma outra coisa, ele penetrou e passou pelo flex. Eu abri esse flex aqui, olhei, não vi oxidação também no flex, tá? Abri, analisei, não tinha oxidação, mas é uma das possibilidades, até mesmo por conta do vapor, ok? E outra, esse aparelho tinha ido em outra assistência e sido trocado a frontal. Pode ser que o técnico tenha deixado pingar uma gota d'água, talvez um suor, né? Então, as duas possibilidades que eu vi, ou essa do banheiro, né? Do vapor do banheiro, ou líquido passando pelo flex da biometria, pelo botão da biometria, ou então essa da troca do aparelho. Então, ó, esse aparelho, antes de eu chegar nesse detalhe, eu fiz reset nele, né? Então eu fiz configuração de fábrica com medo dele desligar no meio do caminho e aí piorar a situação. Aí ele fez
todo o processo normal, mas continuou com o mesmo problema. Depois eu fui, fiz um hard reset, persistiu o problema. Então, o que eu quero passar para vocês, essa dica, é que nem sempre o componente que está aquecendo, assim como havia o aquecimento no processador, havia aquecimento na memória e havia aquecimento no PMIC. Quando eu falo de aquecimento, se eu jogasse álcool isopropílico, quando eu jogava álcool isopropílico sobre esses componentes, ele basicamente sumia, evaporava assim no piscar de olhos. Então estava superaquecendo esses componentes, né? Então nem sempre o componente que está aquecendo é o responsável pelo curto do aparelho, ok? Às vezes um componente de uma outra linha, se a gente tivesse o esquema elétrico, ficaria mais fácil da gente identificar, mas sem o esquema elétrico a gente tem um pouquinho mais de dificuldade nessa identificação. Porém, eu tenho absoluta certeza que esses componentes que estavam oxidados aqui, eles fazem linha direta com o PMIC, que aí gerava esse aquecimento. Então, fica a dica aí para vocês. Espero ter contribuído mais uma vez para o crescimento e o conhecimento, né, e a divulgação desse problema simples, que talvez vários outros aparelhos dessa natureza estão indo para as assistências técnicas, né, para as garantias, por um problema muito simples, ok? Fica a dica aí, um forte abraço e até a próxima!